Ele custou 44 milhões de reais, ganhou uma Libertadores e foi bicampeão brasileiro. E mesmo assim, para uma parte da maior torcida do mundo, ele era uma decepção. A história de Vitinho é um dos maiores paradoxos do futebol brasileiro moderno. Como um jogador pode empilhar títulos nos maiores palcos da América do Sul e ainda assim viver sob a sombra da desconfiança? Nós vamos mergulhar na mente de um atleta que carregou o peso de ser a contratação mais cara da história do Flamengo e vamos entender a pressão que quase o quebrou e a resiliência silenciosa que o permitiu continuar. Esta não é só uma história sobre futebol, é sobre o peso do dinheiro, a crueldade das expectativas e a jornada de um garoto do Complexo do Alemão que aprendeu a lutar muito antes de pisar em um gramado profissional. Julho de 2018. O Flamengo anuncia sua nova contratação. Mas não era qualquer contratação, era um movimento sísmico no mercado. Por 10 milhões de euros, o equivalente a 44 milhões de reais na época, Vitinho desembarcava na Gávea. Ele não era apenas um reforço, ele era um símbolo, o jogador mais caro da história do clube. E esse número, 44 milhões, se tornou uma tatuagem em sua carreira, uma marca que ele não escolheu, mas que seria usada para julgá-lo a cada passe, a cada chute, a cada decisão. A expectativa era sufocante. A torcida não esperava um bom jogador, esperava um salvador, um messias com a bola nos pés que justificasse cada centavo do investimento. E no futebol, especialmente no Flamengo, a distância entre a glória e o fracasso é medida em segundos. Vitinho sentiu isso na pele. Ele era um paradoxo ambulante. Em um jogo, ele era genial, driblando adversários e criando chances do nada. No jogo seguinte, parecia uma sombra de si mesmo, errando lances que pareciam simples e atraindo um coro de vaias do Maracanã. Ele marcou gols importantes, gols que decidiram títulos. Em 2019, na final do Campeonato Carioca contra o Vasco, foi dele o gol que selou a vitória por 2-0 e o título. No ano seguinte, em 2020, o mesmo roteiro. Final do Carioca, desta vez contra o Fluminense, e o gol do título, solitário, na vitória por 1-0, foi dele. Ele entregava troféus, mas não entregava a unanimidade. O ápice dessa relação de amor e ódio talvez tenha acontecido em novembro de 2021, em um jogo contra o Grêmio. Vitinho estava em uma fase espetacular. Ele entrou em campo e, com uma atuação de gala, marcou 2 gols, deixando o Flamengo com uma confortável vantagem de 2-0. O time adversário ainda teve um jogador expulso. A vitória parecia certa. Então, o técnico Renato Gaúcho o substituiu. Uma decisão incompreensível. O Grêmio, com 1 a menos, foi para cima e buscou o empate heróico em 2-2. Aquele jogo foi o microcosmos da sua passagem pelo clube. Ele fez a sua parte com brilhantismo, mas o resultado final foi frustrante. E no fim das contas, a narrativa que ficou não foi a de seus 2 gols, mas da falha coletiva. Ele era o rosto da vitória e, injustamente, muitas vezes também o para-raios da derrota. A pressão era implacável. Se era a contratação mais cara, significava que seus erros pesavam o dobro e seus acertos valiam a metade. Ele conquistou 9 títulos em 4 anos, incluindo a Libertadores de 2019 e 2 Brasileirões, mas para muitos, a conta dos 44 milhões nunca fechou. Ele deixou o clube com 215 jogos, 29 gols e um sentimento agridoce de que, mesmo sendo campeão de tudo, algo ficou faltando. Se histórias sobre a pressão do esporte de alto nível e a força mental para aguentar tudo isso te fascinam, mostre seu apoio. Deixe um like e se inscreva no canal O Que Pensa Disso. Ajuda demais a gente a contar mais histórias como a de Vitinho. Mas de onde vinha a força para suportar todo esse turbilhão? Para entender a resiliência de Vitinho, precisamos voltar no tempo, muito antes dos milhões, dos holofotes e das vaias do Maracanã. Precisamos ir para Nova Brasília, uma das favelas que formam o gigantesco Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Foi lá que Victor Vinícius Coelho dos Santos nasceu e cresceu. O futebol dele não começou em campos de grama perfeita, mas nas peladas de rua, onde era conhecido pelo apelido de Pará, uma homenagem às raízes de sua família. A vida era dura. Seu pai, Rinaldo, um operário de construção civil, era o sustento da casa. O dinheiro era sempre curto. Aos 11 anos, Vitinho viu seus pais se separarem e sua vida passou a ser uma ponte entre a favela onde morava com a mãe e o bairro de bom sucesso onde estudava. Nesse caos, o futebol era a única constante. Era seu refúgio e sua paixão. Ele jogava no União, um projeto social do Alemão,
e também no futsal do Melo Tênis Clube, onde já mostrava um talento fora do comum. A grande virada veio de uma forma inesperada. Seu pai, seu maior incentivador, estava em um supermercado quando viu um cartaz anunciando uma peneira para a Copa Sendas, um torneio organizado pelo clube que hoje conhecemos como Audax Rio. Ele não pensou duas vezes e inscreveu o filho. Vitinho foi aprovado, mas o desafio estava apenas começando. Ele era franzino, visivelmente magro. O motivo era simples e duro. A alimentação em casa não era suficiente. O Audax não viu só um jogador, viu um garoto que precisava de ajuda. O clube o abraçou em um programa de período integral. Ali, Vitinho não só treinava, ele vivia. Tomava café da manhã, almoçava, lanchava e jantava no clube. Pela primeira vez, tinha uma rotina alimentar regrada, combinada com um trabalho intenso de fortalecimento muscular. O clube estava literalmente construindo o atleta. Esta fase não forjou só os músculos, mas seu caráter. Ele aprendeu que para vencer precisava de estrutura, disciplina e, acima de tudo, oportunidade. A fome que antes era uma realidade em seu prato se transformou em fome de vencer. Seu talento, agora amparado por um físico mais preparado, explodiu. Em 2010, durante uma semifinal do Campeonato Juvenil, um encontro casual na arquibancada selou seu destino. Maurício Assunção, então presidente do Botafogo, assistia ao jogo ao lado de um colega de MBA. Esse colega era Michel Cravo. Naquele dia, Vitinho destruiu o jogo. Assunção ficou tão impressionado que no final da partida deu uma ordem direta: contratem esse garoto. No Botafogo, ele se tornou uma joia. Brilhou na base, colecionou prêmios e criou uma expectativa enorme na torcida. Em 2013, subiu para o profissional e não decepcionou. Naquele ano, com o Botafogo enfrentando uma crise financeira e perdendo seus principais jogadores, a responsabilidade caiu nos ombros do garoto de 20 anos. E ele correspondeu. Tornou-se o protagonista, o jogador que mais driblava no Brasil, o segundo que mais finalizava e o atacante que mais desarmava. Era um fenômeno. Mas a mesma crise que lhe deu a chance de brilhar também selou sua saída. O clube precisava de dinheiro, e uma proposta milionária do CSA Moscou, na Rússia, era irrecusável. A maior venda da história do Botafogo. Ele saiu no meio do campeonato, abrindo mão de prêmios individuais que já eram dados como certos, como o de revelação do Brasileirão. A jornada na Rússia foi de adaptação. O frio, a cultura, o idioma, tudo era um desafio. Seu primeiro ano foi difícil, mas a resiliência forjada na favela e no Audax falou mais alto. Ele se adaptou. Depois de um empréstimo bem-sucedido para o Internacional, onde foi artilheiro do time no Brasileirão de 2015, ele voltou para a Rússia mais maduro, pronto para assumir o protagonismo. E foi esse jogador, mais experiente e testado no gelo europeu, que o Flamengo foi buscar por 44 milhões de reais, dando início ao capítulo mais intenso e controverso de sua carreira. Após a montanha russa no Flamengo, onde ganhou tudo, mas nunca foi unanimidade, Vitinho precisava de um novo ar. Em agosto de 2022, ele arrumou as malas e partiu para a Arábia Saudita, para jogar no Al-Ettifaq. Para muitos, era um passo atrás na carreira, uma saída para um mercado menos competitivo. Mas para Vitinho, foi uma libertação. Longe da pressão diária dos 44 milhões, ele pôde jogar futebol pelo prazer de jogar. Na Arábia, ele reencontrou a consistência. Sem o peso de ser a contratação mais cara, ele se tornou um dos principais jogadores de sua equipe. Em 2 temporadas, somando a passagem por empréstimo pelo Al-Shabaab, ele entregou números sólidos, 13 gols e 10 assistências em 64 jogos pelo Al-Ettifaq. Ele não estava mais sob os holofotes da mídia brasileira, mas estava em paz, jogando seu futebol, provando para si mesmo que seu talento ia muito além de um preço. E então, em agosto de 2025, o chamado para voltar. O Corinthians, outro gigante do futebol brasileiro, bateu em sua porta. Mas desta vez, o cenário era completamente diferente. Ele não chegou como o salvador de 44 milhões. Chegou como um jogador experiente de 31 anos, com uma bagagem imensa de vitórias, fracassos, títulos e cicatrizes. Um atleta que conheceu o céu e o inferno no esporte mais popular do planeta. A contratação pelo Corinthians representa um novo tipo de desafio. Usar toda a experiência acumulada para encontrar sucesso e, talvez, um pouco de paz em seu próprio país. Ele não precisa mais provar que vale milhões. Ele só precisa provar que ainda pode ser o Vitinho decisivo, o garoto do alemão que um dia sonhou em viver da bola.
E se você acha a montanha-russa de Vitinho impressionante, você não vai acreditar na história de superação desse outro craque que está aparecendo na sua tela agora.